Eu tive a ideia de gravar um vídeo onde eu falo a minha experiência de uso com o sistema operacional Android mais o Windows, levando em consideração o fato que antes eu utilizava o ecossistema Apple. Como foi esse processo de migração? Eu me arrependi ou valeu a pena? É o que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu perguntei lá no Insta se vocês queriam esse vídeo, deixei lá a enquete. A maioria votou que sim, então por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui. Se você não me segue no Insta, ó, tá passando aí, é @Vilatech. Por lá você também tem novidades do canal em primeira mão. Então vamos entender essa mudança de ecossistema. Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem é novo aqui no canal, possivelmente não sabe, mas eu utilizei iPhone por mais de 2 anos. Comecei no iPhone XR, fui pro iPhone 11 e depois pro iPhone 13. Depois voltei pro iPhone 11. Mas enfim, antes, para editar os vídeos aqui do canal, eu usava um iPad, que era o iPad de 8ª geração, junto com o iPhone 11. O interessante é que esse iPad, ele até editava vídeos em 4K, claro, com uma track. E com o passar do tempo e com as atualizações, ele passou a perder performance. E até vídeos em Full HD a 30 fps estavam com a lentidão. Travando não, mas estava com a lentidão. Por exemplo, no LumaFusion, quando eu colocava um corte, demorava muito para aplicar o corte. Ou quando eu ia juntar alguma track. Então não estava legal a experiência de uso com o iPad. Na época que eu peguei ele, a Apple garantia que ele editava vídeos em Full HD. E realmente isso acontecia. Na verdade, ele editava em 4K. E ele passou a perder performance. Eu não entendo por que isso aconteceu, mas talvez seja por conta de algumas funções novas nas atualizações e principalmente o próprio LumaFusion, né, que passou a ter mais atualizações, passou a ter mais funções dentro do aplicativo. Para quem não conhece, né, eu estou falando aqui LumaFusion, é simplesmente o melhor editor para dispositivos móveis, tanto para smartphone como também para iPad. E verdade seja dito, o LumaFusion no iPad OS é uma coisa e o LumaFusion no Android é outra. Parece que são dois aplicativos diferentes. Simplesmente para Android ele trava bastante e tem muito bug, coisa que não acontece no iPad OS. Então, como na época eu gravava com o iPhone 11, era muito cômodo para mim aproveitar o ecossistema da Apple. Então, todo vídeo que eu gravava ali do iPhone 11, eu mandava via AirDrop para o iPad. O grande problema é que, como criador de conteúdo, eu sempre tenho que ter dois aparelhos de plataformas diferentes, no caso um Android e um iPhone. Para passar do iPhone 11 para o iPad era muito cômodo, como eu já expliquei para vocês. Agora, quando o processo era para passar do Android para o iPad, era uma história, cara. Primeiro que na época eu utilizava o iPad de 8ª geração, então ele ainda tinha aquela porta Lightning. Eu só tinha um hub para passar os arquivos e aí eu utilizava justamente o S20 FE. E era um processo, sabe? Eu tinha que gravar o vídeo no S20 FE, passar para o cartão de memória, tirar o cartão de memória, colocar no hub, passar para o iPad. Então isso era muito chato. Então, se eu fosse falar quais foram os dois pontos principais para me fazer sair do ecossistema da Apple para o ecossistema Android Windows, foi isso, cara, essa dificuldade de passar os arquivos do Android para o iPad e também o fato do iPad não estar mais correspondendo ao meu uso em termos de performance. Eu tô falando mais para vocês essa questão de editar os vídeos. Tem outras coisas no ecossistema da Apple, inclusive eu mostrei na prática. Muita gente fala, os dispositivos conversam melhor, a integração Apple é muito legal, o ecossistema faz toda a diferença. Mas ninguém mostra na prática, e eu fiz um vídeo mostrando na prática. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui de cima. Fora isso que eu tô falando para vocês, também era muito legal, por exemplo, quando o meu iPhone 11 estava carregando e eu estava só editando os vídeos no iPad, se alguém ligasse para mim, eu poderia atender a ligação no próprio iPad. Então essa parte, cara, realmente é muito legal. Fora as outras possibilidades de eu começar a fazer alguma coisa no iPhone e terminar lá no iPad, ou copiar um texto no iPhone e colar no iPad, vai lá ver o vídeo completo que você vai ver quais funções eu estou falando. Então assim, o ecossistema Apple realmente é muito legal e muito estável mesmo. Mas devido aos motivos que eu falei para vocês, eu tive que migrar para o Android e o Windows. Não era essa a minha intenção, na verdade minha intenção era pegar um iPad mais potente. Eu tinha na mente de pegar o iPad Pro M1, aquele de 11 polegadas, e ainda continuar gravando com o meu iPhone 11. O iPad Pro M1 ele já tem USB tipo C, só que eu não sabia de uma alternativa que pudesse passar do Android para o iPad. Mesmo que eu usasse o hub, eu ainda ia ter que tirar o cartão de memória para colocar nesse hub. E outra coisa também, eu gostava muito de usar o modo vídeo profissional do Samsung, ou seja, do S20 FE
E também eu estava precisando pegar um outro dispositivo como principal. E eu queria que fosse o Samsung, justamente para facilitar, sabe, essa questão. E aí eu peguei um S23 Plus, vocês sabem disso, é o meu aparelho de uso principal. Então hoje eu gravo com 2 aparelhos da Samsung, utilizando esse modo vídeo profissional, que para mim, cara, é sensacional. Eu sei que muita gente fala que o iPhone é o melhor aparelho para você gravar vídeos, e realmente ele tem uma qualidade assim, um pouco acima da média, mas para o meu propósito, que é gravar aqui, tinha uma coisa que eu achava muito chato, que era essa questão de oscilação da exposição, coisa que eu não tenho aqui, ó, quando eu gravo com o S20 FE, justamente porque eu travo os parâmetros por ele ter esse modo de gravação de vídeo profissional. E na época não tinha ainda o Blackmagic Camera para o iPhone. Talvez isso tenha mudado, né? Eu sei que tem até um aplicativo para você espelhar o iPhone através do Blackmagic Camera no iPad. Então são outros tempos, cara. Na época que eu usava tinha essa escassez. Então, como eu já estava gravando com 2 Samsung e eu também queria jogar jogos AAA, eu decidi comprar um notebook gamer. E também pesquisei bastante para esse notebook gamer ter suporte ao QuickShare. Então hoje é bem mais cômodo para mim. Eu gravo com 2 aparelhos da Samsung e depois que eu faço isso, eu transfiro tudo via QuickShare para o notebook sem cabo e de maneira bem rápida. Fora também que, assim, o iPad é sensacional. Cara, para mim o melhor produto que a Apple já criou se chama iPad. Esses dias eu vi o Matheus de Sá comprando um iPad Pro com processador M2 por 4.600, uma coisa assim. Cara, eu fiquei louco vendo, porque é o melhor dispositivo que a Apple já lançou. Eu ainda sou louco por iPad. Eu tenho certeza que um dia eu ainda vou comprar um. Hoje é porque não tem condições. Eu ainda guardo a caneta que eu utilizava no meu iPad de 8ª geração. Eu tinha planos de vender, mas eu acabei desistindo porque eu tenho sim vontade de ainda pegar um iPad. Porque, cara, pra editar ali, ó, na mesa, né? Você coloca ali em cima do suporte. É muito legal. Você edita deitado na rede. Tem a questão da portabilidade e também você não precisa deixar ele conectado na tomada direto, coisa que eu tenho que fazer com o notebook gamer aqui. É óbvio que o Windows, em termos de produtividade, ele ainda supera o iPad. Mas, cara, é como eu tô falando para vocês, é muito legal você editar no iPad utilizando a caneta. A edição é até mais rápida, porque a caneta ela se torna mais rápida do que o próprio mouse. Se não fosse essa minha vontade de jogar jogos AAA, se fosse restrito só ao trabalho, realmente eu teria optado por um iPad e não pelo notebook gamer. Então assim, acredito que do jeito que as coisas estão hoje, quem comprar 2 iPhones para poder produzir conteúdo e o iPad para poder editar, rapaz, está muito bem servido. Eu falo 2 iPhones porque aqui no canal, quando eu quero gravar vídeos, eu gravo com 2 câmeras no formato multicam. Mas para quem vai só gravar um vídeo, né, não precisa gravar nenhum produto, um iPhone é o suficiente. Então você tem um iPhone e um iPad para produzir conteúdo é muito legal. Realmente te dá uma produtividade por conta do ecossistema. Mas e aí, eu me arrependi de ter feito essa migração? Falando sinceramente para vocês, de forma nenhuma, cara, porque hoje também a minha produtividade é outro nível. Como eu falei para vocês, não tem como, o notebook ele ainda tem uma produtividade melhor do que um iPad. Mas mesmo assim eu gravo os vídeos com os meus aparelhos, passo tudo via QuickShare e também consigo me monitorar aqui pelo notebook. Mas confesso para vocês que apesar de eu não ter me arrependido e achar que esse ecossistema Android e Windows vale muito a pena, eu ainda tenho muita saudade, cara, de utilizar o iPad. Mas para isso, tipo, para o iPad realmente voltar a fazer sentido para mim, eu teria que comprar um iPhone. Está em meus planos, não sei qual será o iPhone, mas daqui para o final do ano ou para o próximo ano eu vou pegar um iPhone, que eu quero voltar a produzir conteúdo de iOS, só que não nesse canal aqui, no canal secundário. Daí o iPad volta a fazer sentido por conta dessa questão do ecossistema. E é isso, essa é a minha experiência de uso, fazendo a migração do ecossistema Apple para o ecossistema Android e Windows. Para mim valeu a pena. Você já teve essa experiência? Comenta aqui como foi com você. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like para apoiar aqui o canal, para apoiar também esse tipo de conteúdo onde eu falo para vocês a minha experiência de uso com os dispositivos ou com sistemas operacionais. E não esquece de se inscrever. Estamos em busca aí dos 50 mil inscritos, pelo menos até o final de 2024, e só falta a sua inscrição. Para economizar essas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E mais uma vez eu te agradeço demais pela sua audiência. Fiquem todos com Deus
e até o próximo vídeo. Valeu!